Senhor tem nos feito graciosamente portador e mensageiro da palavra dele. E assim nessa noite nós estamos incumbidos de trazer aos irmãos uma palavra da parte do Senhor, e que a mão do Senhor possa ser conosco para entregar tudo aquilo que Ele nos deu nessa noite à tua vida. Eu louvo a Deus pelos companheiros que nos auxilia, que nos ajuda em oração, e que a glória do Senhor seja sobre nós. Deus continua abençoando o nosso pastor Paulo Soares, sua esposa, toda a sua família, que tem nos dado essa oportunidade de cooperar neste campo. Os irmãos que encontraram comigo o primeiro livro de Reis de Israel, capítulo de número 8, verso de número 10. Bendito seja o nome santo do Senhor. Nessa noite eu trouxe um material, na verdade são 3 livros, no final eu vou falar sobre ele. É uma providência de Deus para a minha vida neste tempo, porque eu estou tendo muita dificuldade para arcar com as mensalidades do seminário, e falta mais 2 anos para frente de estudo. Os irmãos aí, os companheiros sabem que não é fácil, e o Senhor nos deu essa oportunidade e proveu esses livros para anunciar aos irmãos e pedir a contribuição dos irmãos em poder nos ajudar. Vai ser algo bênção, tanto para mim quanto para a vida dos irmãos. 3 literaturas que eu garanto que enchará de bênção a tua vida. Verso de número 10, do capítulo 8. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Verso 12. Então disse Salomão: o Senhor disse que habitaria em nuvens escuras. O Senhor disse que habitaria em nuvens escuras. Certamente te edificarei uma casa para morada, assento para tua eterna habitação, diz a palavra do Senhor. Pode se assentar e não feche a tua Bíblia. Quando nós olhamos para a nossa vida cristã e essa graça que nos envolve nessa caminhada de fé, a qual está incumbida em nós esse chamamento do Senhor para uma vida em sua presença, ou por que não dizer, esse chamamento do Senhor para que nós possamos andar com Deus nessa terra, e sendo conduzido por esse próprio Deus a uma vida eterna, a qual aqui nós estamos, mas já visualizamos ela pela fé, e por ela e em rumo dela, como o apóstolo Paulo nos diz, que caminhamos para um alvo, e este alvo é a promessa que o próprio Deus nos fizera, mediante a obra da salvação, que é nos levar em um estado de gozo, em sua presença, mas não agora em um momento transitório, não, agora para sempre com Ele, numa realidade eterna, numa realidade de manifestação, presença e palpável do próprio Senhor,
de Cristo Jesus. Mas, enquanto essa realidade de vida não chega, nos é proposta pelo Evangelho em começar essa realidade aqui na terra. Mesmo que pela fé vislumbramos o futuro, é nos dado esse chamamento para viver essa realidade futura aqui, agora e hoje. E isso tem sido o maior desafio da igreja, que é viver o hoje, aquilo que temos amanhã, viver o agora, a grandiosidade e a maravilhosa presença de Cristo. Ou seja, vamos chegar a um patamar de plenitude, mas é nos chamado a iniciar essa vida de plenitude aqui e agora. E quando nós olhamos para o Evangelho, tem uma palavra ou um mover de Deus sobre a nossa vida, que é um chamamento para viver para a glória dele. Porque essa é a função da igreja. Deus nos salvou, não porque nós somos bonitinhos, bonzinhos. O propósito de Deus nos salvar é para que nós possamos aqui viver para a glória dele. Ou seja, a razão do meu viver é para a glória do Senhor. Tudo que Deus vier a fazer na minha vida não é para eu me sentir melhor que as pessoas, não é para eu me colocar superior às pessoas. Quando Deus me vocaciona para um ministério, não é para que eu seja melhor que os outros. Quando Deus me coloca sobre um pastoreio, sobre uma liderança, Ele não nos chama para nos tornar superiores aos outros, não, pelo contrário. Quando o Senhor nos faz isso, Ele está nos dando a oportunidade de fazer para a glória dEle, de pastorear para a glória dEle, de liderar para a glória dEle. Quando o Senhor nos abençoa, nos prospera, nos cura, nos livra, Ele faz isso, é para que isso se transforma em louvor e glória e testemunho às nações. Esse é o propósito. E quando nós olhamos para a realidade do povo de Israel, foi para esse objetivo que as nações da terra olhassem para Israel e vissem a glória de Deus no meio daquele povo. E assim as outras nações também desejassem essa glória no meio delas e tirasse todos os ídolos, todo o sistema religioso politeísta e dizer: se Israel tem a glória do Senhor, os egípcios também querem essa glória, os babilônicos também querem essa glória, e todas as nações da terra queiram também essa glória. Então estava sobre a responsabilidade de Israel levar ao mundo a glória do Senhor, mostrar para o mundo a glória de Deus. E é esse o objetivo da minha vida. Eu preciso andar para a glória de Deus. O que eu faço, o que eu realizo, ou melhor, a minha família precisa ser para a glória de Deus. Quando eu educo meus filhos, eu preciso educar eles para a glória do Senhor. Quando eu cuido da minha esposa, eu preciso cuidar dela para a glória de Deus. Quando eu cuido da casa do Senhor, eu preciso cuidar bem, zelar bem, para a glória do Senhor. Lá no meu trabalho, eu preciso trabalhar, mesmo que o meu patrão seja ímpio, mas o que eu fazer no meu trabalho, as funções que eu realizar no meu trabalho, seja para a glória de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Olha para o seu irmão e diz assim: você é, você faz, você vive para a glória de Deus.
Bendito seja o nome do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Então vem cá. Então deixa eu tentar aqui, nas minhas limitações, explicar para os irmãos o que é viver para a glória de Deus. E na verdade não o que é a glória de Deus. Porque quando eu descubro o que é a glória de Deus, aí eu entendo como eu devo viver. Quando eu descubro o que é a glória de Deus, ficar fácil eu me proceder para tal glória se resplandeça, não só na minha vida, mas nas vidas das pessoas. A Bíblia aqui que nós acabamos de ler, está nos falando de um momento clímax, um momento de maior dimensão, de manifestação da glória de Deus na nação de Israel. A Bíblia aqui vai nos dizer que Salomão está agora inaugurando, junto com todo o povo, o templo de Salomão. Os irmãos bem sabem que Deus, ele estava habitando em tabernáculo. Davi, quando toma o seu trono e vai agora morar no seu palácio real, ele olha e vê que a arca do Senhor, que é a presença de Deus, está dentro de uma tenda. Ele fica constrangido e ele diz: eu preciso fazer uma casa para Deus. Não pode eu morar em um palácio e o Deus ao que eu sirvo morar em uma tenda. Eu preciso fazer uma casa. Deus não tinha pedido uma casa, mas aí quando Davi ele oferece isso, Deus aceita. Mas Deus vira para Davi e diz: Davi, tudo bem, mas tu não pode fazer com a mão de sangue, tu és um homem de luta, mas o teu filho Salomão vai fazer essa casa para mim. E daí em diante, Deus começa a passar todas as coordenadas para Davi, de como a casa deveria ser, de como ele tinha que proceder, o que teria de utensílios dentro da casa, as metragens, toda a estrutura arquitetônica daquele templo. Deus dá a Davi. E quando Deus dá a Davi, Davi agora começa a preparar ouro, prata, bronze, começa a preparar pedras preciosas, começa a preparar as madeiras, as pedras, tudo o que precisaria para isso. E não só isso, na área litúrgica, Davi também prepara o sacerdote, as roupas do sacerdote, os instrumentos, as escalas de todos os levitas, cantores, porteiros. Davi prepara tudo. E aqui no capítulo 8, a Bíblia vai nos falar que a inauguração, Salomão ele dura aproximadamente 14 anos para construir esse templo. E agora está a festividade. E a Bíblia vai nos falar que quando os sacerdotes vão até a tenda de Davi, eles pegam a arca, e era o único utensílio que faltava dentro da casa do Senhor. Eles trazem essa arca, colocam no lugar santíssimo. A Bíblia vai nos falar que os instrumentistas estão louvando. E quando está tudo pronto, da forma que Deus pediu, da forma que Deus quis, aí a glória do Senhor, que estava em uma nuvem, desce sobre a casa. A Bíblia vai nos falar que foi um momento tão extraordinário e poderoso, que aqueles levitas que estavam de pé cantando, não conseguiram mais tocar, eles se prostraram ao chão. Os sacerdotes que acabaram de sair do santuário, se colocaram e se prostraram, porque eles não suportaram a presença da glória do Senhor que se manifesta naquele lugar. Deixa eu aqui trazer um entendimento aos irmãos. Nós precisamos de maneira grandiosa ver em nós e no meio da igreja, esse é o nosso anseio, essa manifestação de poder, ao ponto de Deus interromper os nossos cultos
pela presença dele, ao ponto do ministro parar de pregar quando Deus chegar no culto, ao ponto de nós não conseguirmos mais nos conter sentados aos bancos, ou muito menos em pé, a qual nós todos somos levados a nos prostrar em choro, em humilhação, em arrependimento. Oxalá que Deus fizesse isso nessa noite, e que nossas vidas foram tomadas pela glória do Senhor. Mas eu quero só aqui dar uma observância aos irmãos. A Bíblia nos falou que a glória do Senhor só chegou na casa quando tudo estava pronto. E não é pronto, é tudo conforme Deus queria. E talvez nós fiquemos perguntando, por que Deus não faz mais essas coisas no nosso meio? Por que não há mais tanto milagre no nosso meio? Por que não há mais uma manifestação soberana no nosso meio? Talvez o segredo esteja aqui, fazer tudo quando Deus mandou que fizesse. O que eu quero dizer com isso? É que Deus tem um padrão, é que Deus tem um modelo, é que as regras são estabelecidas por Ele. O problema é que a nossa geração quer enfeitar demais as coisas. A nossa geração está querendo colocar coisa demais no culto. A nossa geração quer fazer com que as coisas fiquem mais chique. Mas eu quero te dizer uma coisa, o padrão de Deus não mudou, a forma de Deus agir não mudou, a forma de ser igreja não mudou, a forma de liturgia não mudou. Ele continua ainda prezando pela santidade, ele ainda continua prezando pela obediência. A Bíblia continua sendo a nossa única fé de regra e de fé. O padrão está aqui. Não foi ele que deixou, foi nós que deixamos. Não foi ele que afastou, foi nós que afastamos. Mas oxalá que nós voltamos aos princípios da palavra de Deus. Tem uma coisa, ai mandash, cara. Abre comigo em Êxodo capítulo 34. Deixa eu tentar trazer esse estudo para nós. Aleluia. Aleluia. Ai, mandai, xenemenecala, bandarai. Deus fará uma reforma na nossa igreja nesses últimos dias. Ai, mandarabandecala, bandarabacai. Se um homem não dá jeito, Deus vai dar. Se os sacerdotes dele não disciplinam, Deus vai disciplinar. Se nós não consertamos o altar, Deus vai consertar, porque a obra pertence a Ele. As coisas vão se endireitar, a noiva vai se preparar. Queira o inimigo ou não, Ele vai santificar a tua noiva, porque breve está grande dia que o noivo vai vir e vai levar a tua noiva. Mas antes disso, Deus vai agir no nosso meio. Ai, mandarabai. Vai. Nem que Deus tenha que rachar altares, mas vai. Ai, mandecai. Capítulo 34. Ou melhor, vamos capítulo 33. Deixa eu falar do contexto aqui do capítulo 33. O povo está no Sinai. Deus chama Moisés e diz: Moisés, eu vou dar lei ao meu povo. Ou, simplificando, eu vou fazer do povo escravo uma nação. Ou seja, eu vou dar legitimidade a eles. Eles não entram como escravos na terra prometida, eles entram como uma nação. E o que legitima a nação são leis, mandamentos, ordenanças. E é isso que Deus faz. Deus está legalizando as coisas. Deus não faz nada ilegal. Deus não age na ilegalidade. Deus não age na ilegalidade.
Aí entenda uma coisa. Moisés fica lá 40 dias no monte. Quando ele desce com as taubas, o povo achando que Moisés tinha morrido e eles precisam de uma referência para adorar, eles pegam o ouro, a prata e faz um bezerro de ouro. Moisés chega com as taubas na mão, fica escandalizado, nervoso, chateado, irado. E Deus também. Eles querem colocar um povo. Deus vai uma proposta para Moisés, de Moisés faz o seguinte: eu vou matar esse povo todo, sai de ti uma nação. Proposta boa. Estava trocando Abraão por Moisés. Ó, aí Moisés intercede e clama. Aí a Bíblia vai nos falar que Moisés vai para a tenda orar. E quando Moisés vai para a tenda orar, Moisés, olha o versículo 18 do capítulo 33, Moisés diz assim: então ele disse, então quem disse? Moisés, rogo que te mostre a tua. Moisés faz um pedido a Deus, já que o Senhor não matou ninguém, já que ele ainda vai deixar a presença, eu vou ir além. Ou seja, ele não se sustenta com as experiências que viveu até agora. E isso é um anseio daqueles que querem Deus. Eles não se contentam, eles sempre querem mais. Aí, olha o que acontece. Moisés vai chegar aqui no versículo 18 em diante: Senhor, deixa eu ver a tua glória. Deixa eu ver a tua glória. Mas vem cá, Moisés não via a glória dele? A nuvem que ficava sobre o povo de dia, refrescando. A nuvem que transformava em fogo uma tocha de fogo para aquecer o povo à noite. Deus manifestava milagre, prodígios, maravilhas. Aí Moisés chega: deixa eu ver a tua glória. Ou seja, então tudo que ainda Deus tinha feito ainda não era a glória dele. Mas olha para você ver. Aí Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, tudo bem. O problema é que eu não posso revelar minha face a ti, rapaz. Então, eu vou fazer o seguinte, olha o verso 21. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e ali te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Ou seja, Moisés, tudo bem, eu vou te mostrar, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou te colocar você numa fenda, e quando eu passar, eu te arredo, você tampo uma parte da sua face, e com a outra você vai ver só minhas costas. Ou seja, o que Deus estava falando? As minhas costas é a minha glória. Não é isso? Mas vem cá, e às vezes a gente fala isso, né? Deus mostrou a glória dele para Moisés, e Moisés só viu as suas. Mas aqui é só uma conversa, uma promessa. Ó, Moisés, eu vou te mostrar as minhas. E a gente fala isso. O que Moisés viu? As costas de Deus. E a gente fala isso. Mas é isso que a Bíblia diz? É. Moisés viu, foi a glória de Deus, foi as costas. Quando Deus passou, Moisés viu, foi as costas. Sim ou não? Então o que Deus viu? O que Moisés viu? A glória do Senhor? Mas vem cá. Vamos ver se Moisés viu a glória, as costas de Deus ou não. Vai no capítulo 34. No capítulo 34, começa o seguinte: Moisés teve uma conversa com Deus. Deus virou e falou assim: Moisés, eu vou te mostrar minha glória. E quando eu vou passar, você vai ver minhas costas. E se você ver minhas costas, você está vendo a minha glória. Mas aí, no capítulo 34, Deus vira para Moisés e fala: Moisés, sai da tenda, pega tuas taubas, sobe ao monte que eu vou dar novamente leis.
E é lá que esse momento vai acontecer. Na tenda, Deus promete a Moisés que ia mostrar a glória dele para Moisés, através da fenda da rocha. As costas de Deus, Moisés ia vir. Foi isso que Deus falou para Moisés. Mas aí, no capítulo 34, Moisés prepara tudo e está subindo o monte. Olha então o verso de número 5 do capítulo 34. E o Senhor desceu peraí, a nuvem, como você vai ver, o texto que nós lemos inicial diz que a nuvem do Senhor encheu a casa de Deus, né? E a glória encheu toda a casa. Essa nuvem não é a glória. Essa nuvem conduzia a glória. Ou seja, porque o texto diz lá, e Deus habitava numa nuvem escura. Tem uma outra tradução mais errônea, diz trevas, mas escura, ou seja, a nuvem era escura para filtrar a glória de Deus. Porque se não tivesse nuvem, o povo ia ser consumido por causa da glória do Senhor. Então a nuvem filtrava a glória de Deus. Então a glória de Deus era conduzida pela nuvem. A nuvem conduzia a glória de Deus. Aí o texto aqui vai nos dizer, olha, acompanha comigo aí, irmão. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, junto a Moisés. Olha, o momento vai acontecer. E ele, olha, Moisés está no monte, ó. Moisés está no monte. Deus desce numa nuvem. E Deus falou que ia mostrar a sua glória para Moisés, não era? Que ia ser as suas costas. Mas olha o verso 5. E veio Deus. Deus desceu na nuvem e se colocou junto de Moisés. E olha, vírgula, ponto e vírgula. E ele quem? Deus apregoou o nome do Senhor. Olha o que Deus fez. Quando Deus desceu da glória, ele se aproxima de Moisés e Deus diz para Moisés o nome dele. O nome de quem? De Moisés? Não. O nome do Senhor. E o nome do Senhor, Deus ainda não tinha falado para ninguém na face da terra. Ninguém sabia qual era o nome do Senhor. É um tetragrama. Os judeus é o mais próximo que os judeus chegaram. Mas ninguém tinha anunciado. Ninguém sabia falar até mesmo que para pronunciar o nome do Senhor em vão era pecado. Então o povo do judeu, quando ouviu isso, passou a não pronunciar mais o nome do Senhor. Diz a história que o sacerdote só fazia isso uma vez por ano. Ou seja, ao longo do tempo foi se perdendo ao ponto de ninguém saber mais o nome de Deus. Mas o que eu quero chegar aqui? É que Deus mostrou a glória dele a Moisés. E o que é a glória de Deus? Porque às vezes a gente acha a glória de Deus é uma manifestação. Quando a glória de Deus vem sobre a igreja, vê os pregadores chegam, não, e chegou a glória de Deus, os irmãos pulam, sapateia, falam em língua, e a gente acha que isso é a glória de Deus. Quando a gente olha aquelas manifestações no Antigo Testamento, a gente acha que aquilo é a glória de Deus. Mas o que Deus está falando para Moisés é o seguinte: Moisés, eu vou te mostrar a minha glória. E quando ele desce, ele mostra. Ele não só mostra, ele fala. Ele está dizendo, Moisés, eu vou falar o meu nome. Sabe o que Deus está dizendo? Moisés, eu vou te falar quem eu sou, a minha identidade. A glória de Deus é a natureza de Deus. É quem Deus é. É como ele é. Ou seja, você identifica uma pessoa pela a identidade dela. Alguém diz, tu conhece o pastor Irineu? E alguém vai falar, sei quem é. Mas na mente da pessoa já vem, ele é pastor, ele é pai de tantos filhos, a esposa dele é tal, ele congrega em tal congregação, ele trabalha com isso. Quem conhece ele, pelo nome dele, descreve quem ele é. Quando alguém é uma pessoa que tem falhas na sociedade, dá trambique, quando você fala o nome, eu sei quem é, não negocia com esse cara não, não faz negócio não, por quê? Porque ele é mau caráter, ele é ladrão, ele é mentiroso, porque o nome dele arremeteu a identidade dele. E é isso que Deus fala para Moisés, Moisés, eu vou te falar o meu nome, ou seja, eu te falo a minha identidade, quem eu sou, porque a minha glória não é o que eu faço, é o que eu sou. A minha glória
glória não é como eu opero, é como eu sou. Eu sou o que sou. Entenda uma coisa: quando nós conhecemos quem é Deus, conhecemos também a glória dele. Quando nós andamos com ele, andamos também para a glória dele. É por isso que Jesus disse: Pai, da mesma forma que o Senhor me glorificou, glorifica os meus filhos. Ou seja, da mesma forma que o Senhor me revelou, da mesma forma que eu te conheço, da mesma forma que eu ando contigo, anda também com meus filhos. Entenda uma coisa: a maior promessa de Deus na Bíblia é que nós sejamos como Ele é. Ou seja, a mesma natureza de Deus. É essa natureza que Deus quer embutir em nós como os filhos dele. Mas olha para você ver. Olha o verso de número 8. Número 6. E passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou. Quem clamou? Moisés. Jeová, o Senhor, Deus misericordioso, piedoso, tardio em irá e grande beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e transgressão, pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra e encurvou-se a ele. Entenda uma coisa: quando Deus anuncia o nome dele para Moisés, Moisés agora entende o que é a glória de Deus. A glória de Deus é a natureza de Deus, e a natureza de Deus é misericórdia, a natureza de Deus é piedosa, a natureza de Deus é beneficência, a natureza de Deus é verdade, a natureza de Deus é perdoadora, a natureza de Deus é justiça. Ou seja, quando eu tenho isso na minha vida, eu estou vivendo para a glória do Senhor. Deu o que, presbítero? Quando você exerce misericórdia, você tem a glória de Deus. Quando você exerce piedade, você tem a glória de Deus. Quando você é beneficente com as pessoas, você tem a glória de Deus. Quando você anda em verdade, não anda em mentira, passa a ser verdadeiro com você, com Deus e com as pessoas, a glória de Deus está na tua vida. Quando você exerce perdão para com as pessoas, a glória de Deus está na tua vida. Quando você passa a ser justo com as tuas ações, mesmo que isso te leve a ter prejuízo, mas você é justo, a glória de Deus está na tua vida. Fala para o seu irmão: viva para a glória do Senhor. Não tem outro objetivo de nós sermos cristãos a não ser viver para a glória de Deus. Mas quanta dificuldade nós temos de ser misericordiosos. Quanta dificuldade. Ai, mandar, xará, mandar cá. Quanta dificuldade que a gente tem de padecer junto com quem sofre, de estender a mão e abrir mão daquilo que é nosso em prol de ajudar alguém. Você está vendo que isso aqui é o papel da igreja? Oh, gente, nós precisamos parecer com o nosso Pai. E só conseguimos aparecer com Deus quando fazemos aquilo que Ele é. A igreja, ela precisa hoje, agora, urgentemente, mostrar para o mundo quem é Deus. Nós falamos tanto em missão, em evangelismo, falamos de ganhar o nosso bairro para Jesus,
falamos de ganhar nossa cidade para Jesus. Mas o que nós estamos mostrando para o mundo e para o perdido? Que tipo de Deus que nós estamos mostrando para eles? Vemos toda essa situação de momento que nós estamos vivendo no nosso país, de corrupção, de imoralidade, esse sistema diabólico para corromper as famílias, para corromper os nossos filhos, e a gente vai para o campo deles debater da forma deles, e enchemos de moral, citamos versículos bíblicos, vamos para o Congresso, usamos a advocacia e a justiça, recorremos à instituição, recorremos à Constituição brasileira, ou seja, passamos a batalhar com o inimigo no campo deles. Mas aí, nós esquecemos que temos uma guerra aqui dentro, nós esquecemos que precisamos, antes de mudar lá, precisamos mudar aqui. Estamos preocupados de Satanás atacar nossa família, mas nunca se houve tanto divórcio no meio cristão nesses últimos dias, e nós achamos que o problema é eles lá. Não é! Achamos que o problema é o que acontece na sala de aula, mas os pais não sentam com seus filhos para o doutrinar na sua mesa, e a gente acha que o problema é deles lá. Precisamos mudar aqui dentro, precisamos trazer Deus para o nosso meio, precisamos trazer o Senhor para o nosso meio. Ei! Essa guerra não ganha lá, ganha aqui dentro. Precisamos combater aqui, e aqui sermos moldados, aqui sermos tratados, aqui sermos perdoados, aqui sermos libertos, aqui sermos misericordiosos, aqui sermos quem Deus quer que sejamos, porque aí, quando passar dessa porta para fora, o inimigo vai tremer e estremecer. Deus vai refletir ao Brasil a glória dele que está sobre a igreja. Precisamos ganhar essa luta no mundo espiritual, precisamos ganhar essa luta no testemunho, precisamos fazer a diferença dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro da nossa igreja, porque aí o mundo verá verdadeiramente a glória de Deus está sobre aquele povo. Não mexe com ele, pastor Roberto, porque Deus está com ele. Não mexe com os filhos dele, porque Deus está com ele. Não mexe com a família deles, porque Deus está com eles. Ai, mandará, mandará, mandará. Vamos orar, vamos orar. Ei! Na história da igreja, um dos maiores impérios que já houve na terra foi derrubado pelo sangue de mártires e pelo joelho de santos. A nossa luta não é em rede social. Precisamos nos voltar com o coração quebrantado e molhar a terra do nosso país com lágrimas. Essa luta não ganha em tribunais, essa luta ganha em oração. O povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Ai, manda, calabondarabondarabacai. Ei, mandou calabondacai. Olha o tempo de Esther, queria exterminar com o povo de Deus. Qual a guerra que foi ganha? Pelo decreto? Não, antes de vir um decreto do rei, houve santidade, houve jejum, houve oração. Ai, manda calabandacai.
Aí mandou Rabandacai. Ei, toda entidade que é contra a família não conhece a arma que a igreja tem. Todo partido que levanta contra as famílias não conhece a arma que a igreja tem. Ela é poderosa. Quando nós oramos, Deus traz terremoto, estremece a terra, derruba decretos, muda leis em favor de um povo que chora e que clama. Ai, mandai. Ai, mandacai. Misericórdia, piedade, benevolência, verdade e perdão é a característica de um crente que carrega a glória de Deus. Ai, mandacai. Só quem carrega a glória de Deus. Chamando calabondecai. Ei, alguém vai bater na tua porta procurando misericórdia e vai encontrar lá. Alguém vai olhar para você precisando de piedade e vai encontrar alguém piedoso. Alguém vai procurar alguém verdadeiro, vai encontrar você. Ei, alguém vai encontrar uma pessoa que precisa, vai procurar uma pessoa que precisa de perdão e vai encontrar você com um coração perdoador. Aí essa é a diferença que molda uma sociedade. Identidade. E a nossa identidade não é moldada por homens. A nossa identidade não é moldada pelo sistema. A nossa identidade, ela não é moldada por governantes. A nossa sociedade não é mudada pela cultura. A nossa sociedade é mudada pela pátria celestial. Estamos aqui, mas não somos aqui. Nós estamos aqui, mas não somos aqui. Quem molda a nossa identidade é o Espírito de Deus. É o Espírito de verdade. É o Espírito de poder. É o Espírito de consolo. É Ele que nos capacita. É Ele que nos liberta. É Ele que nos molda. Deus vai levantar uma geração de crentes com o reino de Deus e com a glória dele. Ai, mandai. Ai, mandai. Vamos orar, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Oh, Deus, o Senhor me chamou. O Senhor me arrancou lá das trevas, Senhor. Meu Pai, eu estava sujo, eu estava no lamaçal. O Senhor, meu Pai, perdoou os meus pecados. O Senhor me deu vestes novas, Senhor. Meu Pai, o Senhor me vocacionou para viver para a Tua glória. Meu Deus, antes eu não perdoava, mas agora eu perdoo. Antes eu não tinha misericórdia com ninguém, mas agora eu tenho. Pai, antes eu não era piedoso, mas agora eu sou. Oh Deus, eu não tinha paciência. Eu não tinha benevolência com ninguém, mas agora eu sou o Espírito do Senhor. Vem, Tandacai. Vem, Espírito de Deus. Se for necessário, fala como tu fez. Aí com Jeremias. Leva-nos à casa do olheiro. Trabalhe em nós, Senhor. Nos molda, Pai. Se necessário quebrar, quebra. Mas eu quero ser um vaso para a Tua glória, Pai. Ora, pede Ele. Pede Ele para te usar. Pede Ele para que a glória dele enche a tua vida. Vai, mandar calabandara bandecai. Ai, mandou calabandecai. A igreja vai avançar. A glória do Senhor vai ser conhecida. Dentro da tua casa a glória do Senhor vai ser conhecida. Na rua da tua casa a glória do Senhor vai ser conhecida. Ai, manda calabandara bandecai. Ai, manda.
Amanda. Aleluia. Pode se assentar. Ai, manda. Nós vamos ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser. O mundo não vai forjar a nossa identidade. A nossa identidade vem do alto. É do céu. E quem molda ela é o Espírito Santo. Ei, você vai ser melhor amanhã do que é hoje. Nós vamos avançar e eles vão ter que engolir a igreja. Que enquanto Jesus não volta, nós vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Nós não vamos abrir mão dos nossos princípios. Vamos continuar pregando a verdade. Vamos continuar exercendo amor e misericórdia para com as pessoas. Nós não vamos mudar porque o mundo está mudando. Vamos avançar em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus continue abençoando os irmãos. Como eu falei no início, eu trouxe aqui 3 livros, que é algo que Deus providenciou para mim custear meus estudos. Todos esses 3 livros, ele tem uma mensagem para aqueles que estão iniciando na fé e para aqueles que estão desviados do caminho do Senhor. É um livro que veio para reforçar a fé daqueles que recentemente encontraram. Porque grande é os desafios daquelas pessoas que iniciam na fé. E elas precisam ser discipuladas, motivadas, ter uma cobertura espiritual. Porque o inimigo não vai abrir mão delas facilmente. E esse livro vem para reforçar. Então é um bom livro de você levar. E não só você ler, mas dar para algum parente na sua casa, teu filho, teu esposo.